Piada inicial. Qual que é a piada inicial? A piada inicial, eu não sei. Eu falei, na hora eu vou descobrir. No dia 10 de novembro de 2019, estreou a 4ª temporada de Rick and Morty. Sabia? Tá acompanhando? Tô acompanhando, e apesar da polêmica da série, que a série é um pouco polêmica, assim, cheio, eu não sei dizer, eu acho que é o... Tem algo na série que você vê que você fala, tá errado, não pode ser assim. Eu gosto de Rick and Morty, eu tenho uma opinião meio polêmica, vou ser sincero. Gosto de Rick and Morty, porque eu sou fã de um outro desenho um pouquinho mais antigo, que eu também gostava muito, também envolvia ciência, que era Futurama. Fox, se vocês quiserem ressuscitar, Futurama. Tipo, passa South Park, vai mais além do South Park, aí chega lá no Rick and Morty, pula o corguinho. Fala... E você curte o Rick and Morty? Cara, eu tenho que dizer que eu me sinto um pouco de vergonha de gostar, porque é muito errado, eu vejo tanta coisa ele fazendo, tanta coisa, é muito errado. Uma coisa legal do Rick and Morty, além da ciência envolvida, né, tem toda uma filosofia por trás, existe uma filosofia, questionamentos, né, filosóficos. Tem um episódio em que ele brinca com uma realidade virtual, que é um jogo. Então você envolve uma certa filosofia, uma moral, um questionamento moral, que se você soubesse que não vai ter nenhuma consequência, você vai poder ser completamente maluco ou não. Mas de todas as partes da ciência que tem no Rick and Morty, a principal delas, que é muito discutida, é sobre os multiversos. Porque o Rick, que é um dos personagens principais, que é um cientista, ele acabou criando uma portal gun, né, uma arma de portais, que ele pode caminhar pelos multiversos. Isso, tipo, acho que é a base principal. É o fio que conduz toda a ideia do programa. Da onde que vem a ideia, né, de multiversos? Em 52, um dos grandes pais, né, da mecânica quântica, que é o Edwin Schrödinger. Em 1952, um dos grandes pais da mecânica quântica, o Schrödinger, em uma das palestras dele em Dublin, ele afirmou que existia uma possibilidade de existirem multiversos, vários universos. Mas como ele disse isso? A equação do Schrödinger, que é a equação que rege a mecânica quântica, uma das equações que rege a mecânica quântica, ela abre essa possibilidade. Ela abre a possibilidade de que existam várias respostas para descrever a mesma coisa. E ele diz que elas, na verdade, elas estão existindo ao mesmo tempo. Daí que ele abre o precedente para os multiversos. Pega uma moeda e você vai jogar essa moeda, existe a possibilidade dessa moeda cair cara e cair coroa. Enquanto você não joga essa moeda, essas duas possibilidades... Enquanto ela está no ar... Joga ela, enquanto ela está caminhando para ter uma resposta, essas duas possibilidades existem. Ela pode cair cara, pode cair coroa. Então, os dois universos são reais. Essa é a brincadeira, né, com a noção de multiverso. Como que isso funciona na mecânica quântica? A equação do Schrödinger é uma equação que descreve ondas. E quando nós temos partículas, essas partículas, em alguns momentos, também se comportam como ondas. Imagina que você tem a corda de um violão, ou, como o Rubinho prefere, um ukulele. Essa corda ela vai vibrar e vai fazer uma onda com um desenho, um formato meio complicado. E pela matemática, a gente já sabe há muito tempo que ondas com formatos complicados podem ser decompostas em uma soma de várias ondinhas simples. Ou seja, todas essas ondinhas simples, somadas juntas ao mesmo tempo, formam a onda complicada. Com partículas que se comportam como ondas também, com essas ondas da mecânica quântica, nós temos a mesma coisa. A gente tem uma onda complicada, mas essa onda complicada ela vai se decompor, vai ser a soma de várias ondinhas simples. Todas essas ondinhas simples estão existindo ao mesmo tempo, só que você nunca vê todas. E essas ondinhas simples é o que o Schrödinger falou, que olha, são vários universos, meio como, entre aspas, como existindo. Se tivesse vários universos atuando em conjunto. Mas esse é exatamente o universo segundo a mecânica quântica, a ideia de multi-universos, que os multiversos estão convivendo iguais. Isso é legal porque tem um episódio Existe um episódio do Rick and Morty, que é o Rick in Time, em que ele fala exclusivamente dessa equação. Aliás, ele é uma citação enorme do Schrödinger. É legal porque quando ele começa a ter um problema no universo, e a partir do momento que começa a acontecer escolhas, o universo
é partido ao meio e separa-se dois universos. O universo em que cai o cara e o universo em que cai o coroa. E uma outra citação legal desse episódio é que quando eles abrem a garagem, o que eles veem flutuando ali são gatos. São gatos. E ele fala que são gatos de Schrödinger, acho que ele fala explicitamente, são gatos de Schrödinger. Que é um teorema muito conhecido assim por todo mundo. Virou é um experimento mental, né? Virou meio que moda, assim, né? Porque agora todo mundo As pessoas conhece. adoram gato de Schrödinger, mas vale lembrar que o Schrödinger nunca colocou um gato numa caixa. Era um experimento mental. É mental. Discutido. O pessoal do PETA, do não Greenpeace, aconteceu, ele nunca realizou esse tipo de experimento. O experimento é bem simples, não tente fazer isso na sua casa. Ele colocava um gato dentro de uma caixa e aí ele colocava um sensor, um detector Geiger de radiação e um frasco de veneno. Se o detector detectasse radiação, ele quebrava o frasco e o gato morria. Se ele não detectasse, o gato ficava vivo. E ele colocava um elemento lá que ele poderia ou não decair no corpo dele. Tem uma probabilidade. Então, ele pode decair, aí ele deixa de ser radioativo, aí o gato fica vivo. Ou ele pode não decair, e aí solta radiação e o gato morre. Enquanto a gente está com a caixa fechada, a gente não sabe se o gato está vivo ou está morto. Então, as duas realidades estão coexistindo. Vale dizer também que isso não significa que o gato está lá ao mesmo tempo vivo e morto. O que quer dizer é que a descrição do elemento químico que está lá, que pode ou não decair, ela é essa sobreposição dos estados, né, quânticos, que é decaído ou não. Outra coisa legal também é o princípio de Heisenberg, que é bem citado nesse episódio também. Que é um princípio muito importante da mecânica quântica, o princípio da incerteza, né, de Heisenberg, que ele diz o seguinte: tem conjuntos de grandezas que, quando você vai medir essas grandezas ao mesmo tempo, a precisão de uma vai afetar a precisão da outra. O conjunto, a dupla, né, de grandezas que a gente mais conhece, que são mais falados, é posição e velocidade. Pensa desse jeito: se você tem um elétron, você nunca vai saber exatamente onde ele está e exatamente a sua velocidade. Ou você sabe exatamente a posição dele, ou você sabe exatamente a velocidade dele. É que nem meio que na vida. Quanto mais preciso a velocidade, menos a posição. A posição não sabe para onde você está, para onde você está indo. Mais precisa a posição, né? Exato. Você sabe para onde você vem, mas você nunca vai saber para onde você vai. Isso porque os equipamentos que você usa para detectar aquela partícula vão acabar mudando a posição dele ou mudando a velocidade dele. O detector vai acabar batendo na partícula e quântica é muito difícil. É complicado. Indo para outro ramo, a astronomia, o ramo dos corpos grandes, das coisas grandes, um astrônomo, em 2010, usando um satélite muito importante em cosmologia, que é o WMAP, que ele mede a radiação cósmica de fundo, que seriam os ecos do Big Bang, né, o que sobrou do Big Bang. Usando o WMAP, ele tinha programado medidas que poderiam indicar a existência de outros universos, outras bolhas de universo. Porque no universo do Rick and Morty, eles têm um multiverso, não só um multiverso quântico, mas também tem um multiverso de macroscópio. Tem um multiverso em bolhas. Então, nós temos outras realidades em bolhas espalhadas, e para isso você só precisa furar a bolha para chegar lá. E é o que o Portal Gun faria. Que o Portal Gun faz. Infelizmente, ou felizmente, depende da sua inclinação, dados mais precisos do que os do WMAP, mais tarde, depois de 2010, foram tomados e concluiu-se que, na verdade, não existiam esses multiversos, que as conclusões estavam erradas e tudo mais. Mas existem pessoas que estão, sim, pesquisando isso, estão procurando. A gente vai deixar os links dos artigos e das referências aqui na descrição para vocês darem uma olhada. Para dar uma olhada, conhecer. Mas isso ainda não exclui totalmente a ideia de universo bolha. Não, ainda não exclui totalmente. Existe também a possibilidade também de existirmos um universo dentro do nosso próprio universo, já que nosso universo é infinito, é enorme. Existe uma probabilidade de ter uma Terra exatamente igual a essa, mas com astrotubers falando sobre meteorologia. Pode ser. Seria um meteotuber. Vamos encerrar porque a gente tem que ir embora. Você tem que ir embora muito tarde. Vamos lá, vamos encerrar. Bom, eu queria agradecer. Se você caiu aqui sem querer, você reparou que você estava no astrotuber. Se você só reparou agora, cara,
aproveita, dá o like aí. Dá o like, se inscreve no nosso canal, ative sininhos e faz um coisas comentário. assim. O que você acha, o que você gostaria mais que a gente comentasse sobre partes físicas ou científicas que você viu no desenho e não traga aqui pra gente que a gente vai sempre discutir. Quem sabe a gente não faz uma parte 2 mais pra frente. Vamos sim. Então, se você curte astronomia e ciência em geral, Se inscreve no nosso canal. Nossa, acho que é a primeira vez que acertou muito cru. Nossa, parabéns, o senhor tá demais. a pressão é tudo. Bora. Você não sangue não, né? Olha como você tem comida. Tá com muita boa. Não pode fazer. Você vai dar uma capricha. Vai mais perto. Nossa, não,